Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Portanto, a vitória sobre as armadilhas depende muito de uma vida de intimidade com Deus. Além disso, armadilhas e tentações são vencidas com o conhecimento da palavra. Nós adquirimos convicções quando estamos lendo e entendemos sobre um assunto. É importante lermos a Bíblia e ouvirmos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Segunda Coríntios 11, de 1 a 4. Vamos lá. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Meus irmãos, nesta carta o apóstolo Paulo alerta a igreja de Corinto a respeito de não cair em armadilhas. A preocupação de Paulo aqui é apresentar a Cristo uma igreja pura, liberta do pecado e que segue os caminhos do Senhor. O homem foi criado sem pecado, e este entrou no mundo por meio de Adão e Eva, desde o início por uma armadilha feita por Satanás. No versículo 4 de Gênesis 3:1, a serpente afirma que eles não morreriam se comessem o fruto da árvore do meio do jardim e que seriam conhecedores do bem e do mal, como Deus. Desde o início, Satanás prepara armadilhas para que o homem se desvie do caminho de Deus. Eu separei 3 tópicos que gostaria de meditar com vocês nessa manhã. As consequências das armadilhas, armadilhas nos dias de hoje e como vencer as armadilhas. Vamos para o primeiro tópico, as consequências das armadilhas. Como vimos, a armadilha de Satanás causou uma destruição na humanidade com a entrada do pecado no mundo. Em outros momentos, a Bíblia traz exemplos das consequências desastrosas das armadilhas. Em Juízes, a partir do capítulo 13, nós vemos que Sansão era um nazireu, era um homem cujo Espírito do Senhor agia sobre ele. Desde o início, ele foi separado para cumprir um propósito. A sua força vinha do Senhor. Só que, através de armadilhas, ele cometeu pecados e Deus o abandonou. Todo o propósito da sua vida foi mudado. Ele foi preso, teve seus olhos furados e foi humilhado diante de uma grande multidão antes da sua morte. Satanás, através de coisas ou pessoas, pode plantar armadilhas em nossas vidas para cairmos em pecado. E muitas vezes não percebemos que estamos aprisionados e desviamos da vontade de Deus. Um exemplo disso ocorre no filme Percy Jackson
e o ladrão de raios. Os heróis têm um propósito a cumprir, mas no meio do caminho eles vão para um cassino e lhes são oferecidos um ambiente de prazeres. Após comerem aqueles doces que lhes são oferecidos, eles ficam envenenados. E quando se deram conta de que caíram uma armadilha, já havia passado muitos dias, e isso prejudicou o cumprimento do propósito deles. E pensando nisso, vamos para o segundo tópico: armadilhas nos dias de hoje. Nossa mente não pode ser aprisionada em maneiras de viver do mundo que nos afastam de Cristo. Em Colossenses 2:8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Também não podemos deixar a fala de outras pessoas nos desviarem dos caminhos de Cristo. Muitas falas podem ser aparentemente boas, corretas e atrativas, mas são vãs e enganosas. Um exemplo disso é o que ocorre nas universidades. Alguns professores, que são posição de referência para os alunos, utilizam disso para gerar uma influência contrária aos ensinamentos cristãos. Nós somos o tempo todo confrontados a fazermos coisas que parecem corretas, mas na verdade estão erradas. Paulo diz em Colossenses 2, versículos 3 e 4: nele, em Cristo, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Por muito tempo, as universidades utilizavam um discurso neutro, já que tratavam de pessoas de diferentes religiões. Mas hoje não é mais oculto. Dentro de alguns ensinamentos está difundida uma filosofia contra a fé cristã, contra os ensinamentos cristãos. Não é à toa que estudos comprovam que a cada 10 cristãos que entram nas universidades, 7 abandonam a fé. Ou seja, 70% dos cristãos. 96% deles apontam que o motivo disso foi a mudança de vida. Quase metade dos que abandonaram a igreja admitiram que a faculdade desempenhou um papel na sua ausência. Entre todos os que abandonaram a igreja, 71% disseram que a sua saída não foi intencional. Então, se não houve intenção, milhares de jovens não estão caindo em uma armadilha? Precisamos estar atentos. Assim também ocorre com as redes sociais, que podem servir tanto para o conhecimento da Bíblia, como para desviar os nossos caminhos. Quanto tempo será que gastamos com as redes sociais? Quando estamos passando a tela de um aplicativo, vendo coisas que podem até ser legais, será que nós não estamos podendo cair em uma armadilha? Não necessariamente em função do conteúdo, mas do tempo que está sendo gasto com isso. Será que não poderíamos estar buscando mais a Deus, lendo mais a Bíblia, pregando mais? Estamos conseguindo ter controle do nosso tempo com a rede social? Caso não, é melhor não usar, pois a palavra de Deus diz em Mateus 5:29: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo
do que ser todo ele lançado no inferno. Satanás pode usar pessoas, inclusive famosas, para corromper os nossos valores. Por isso, devemos ter cuidado com o que estamos assistindo. A internet é uma ferramenta muitas vezes perigosa. Ali temos uma quantidade absurda de informações que, quando usada de maneira inadequada, podem inculcar valores contra a vontade de Deus. E vamos agora para o terceiro tópico. Como vencer as armadilhas? Em Daniel 1, vemos um jovem longe de sua família, de sua cultura, de sua terra, se posicionar em não ceder aos prazeres oferecidos pelo rei. No versículo 8, nós lemos: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Durante toda a vida de Daniel, ele foi fiel aos seus princípios, aos seus valores e ao seu Deus. Ele era constante na prática de oração e consultava a Deus quando estava diante de uma situação difícil. Salomão nos orienta em Provérbios 3, versículos 5 e 6 e 25 e 26. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 25 e 26 agora. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Portanto, a vitória sobre as armadilhas depende muito de uma vida de intimidade com Deus. Além disso, armadilhas e tentações são vencidas com o conhecimento da palavra. Nós adquirimos convicções quando estamos lendo e entendemos sobre um assunto. É importante lermos a Bíblia e ouvirmos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Jesus nos deixa um grande exemplo disso em Lucas 4. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando suporta as tentações de Satanás. E por 3 vezes ele disse: está escrito, usando a palavra de Deus para vencer as armadilhas. Para terminar, quero ler esse salmo para a nossa reflexão. Salmos 124, versículos 1 a 8. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas já nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, vencer durante toda a trajetória do povo de Israel, ele estava dependendo de Deus. E o salmista aqui está valorizando a importância de ter Deus do nosso lado. Ainda mais no versículo 2, que diz:
Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Ele já está fazendo tudo o que aconteceria se o Senhor não estivesse do nosso lado. E Ele usa isso em uma armadilha no versículo 7, quando Ele diz: com um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Portanto, vencer as armadilhas significa dependência de Deus. Dependência de Deus. Quais são as armadilhas que têm aparecido na sua vida? Guilherme explicou aqui muito bem as armadilhas, o que precisamos fazer para vencer cada uma delas. E ele terminou dizendo que para vencer as armadilhas, precisamos ter dependência de Deus. O quão perto você está de Deus? Ou quão longe você está de Deus? Às vezes achamos que estamos pertinho de Deus, que estamos bem na fita com o Senhor. Canto, oro, prego, leio a Bíblia todo dia, vou à igreja todo dia, abençoo a vida do meu irmão todo dia. Mas Deus vê o nosso coração. Às vezes fazemos muita coisa para Deus, mas não temos um relacionamento com Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos criou e nos conhece. As pessoas podem olhar para você e você é uma pessoa sensacional. Excelente cantor, não é o meu caso, né, Priscila? Mas excelente cantor. Um excelente pregador. Mas só Deus sabe como está o seu coração. Ele sabe quem você é diante dele. Podemos enganar todos, mas não temos como enganar a Deus, o nosso Criador. Podemos estar bem com todo mundo e não estarmos bem com Deus. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, Deus quer que você tenha um relacionamento de amor para com Ele. E aí vem as perguntas, dentro da pergunta do Guilherme. Deus é tudo o que você precisa? Responda para você, feche os seus olhos e responda para você mesmo. Deus é tudo aquilo que eu preciso? Às vezes a gente precisa de tanta coisa, eu preciso de A, B, C, D, F, mas tudo o que nós precisamos está em Deus e é Deus. Ele precisa ser o suficiente para as nossas vidas. Ele precisa ser suficiente para a nossa caminhada. Mesmo que falte aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente queira construir, conquistar, Ele é suficiente para nós. Se Ele não for suficiente para nós, nada do que temos tem valor. Isso é depender de Deus. Não dá para brincar com isso, não dá para fingir que dependo de Deus ou não. Ele tem que ser tudo o que eu preciso. Ele é suficiente para a sua vida? Ou você está buscando algo mais do que Ele? Quando foi que Ele deixou de ser suficiente para a sua vida? Quando foi que Ele deixou de ser o Senhor da sua vida? Você tem colocado a sua esperança nele? Ou está esperando alcançar por conta própria os seus objetivos, aquilo que você almeja para a sua família, aquilo que você almeja para a sua casa, aquilo que você almeja para o seu próprio bem-estar? Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque o seu futuro nele. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Intimidade com Deus. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura bíblica? Eu estou lendo a Bíblia toda durante um ano. Legal. O que você já aprendeu do que você leu até agora? Está lendo só para cumprir um calendário? Eu li, hein? Terminei o ano, li tudo. Quero meu presente, um papelzinho, um certificado. Ler diariamente. Não é só ler por ler. É ter comunhão e intimidade. É abrir a palavra e ver que ali Deus está falando comigo. Às vezes não dá vontade de ler. Eu sou a única. Às vezes tem dia que a gente não está afim. Mesmo quando não estiver afim, pare e leia a palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Mas nós sempre saímos do lugar da intimidade. Queremos as bênçãos do Pai, mas não queremos ficar no lugar da intimidade com Ele.
Enquanto não entendermos que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, por mais que conquistemos todas as coisas nesta vida, sempre haverá um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Ele. Como o Guilherme falou sobre Daniel, um homem que escolheu, em vez de tudo aquilo que ele recebeu, e não era coisa ruim não, gente, era coisa boa. Ia comer das iguarias do rei, o que o rei comia é o que ele ia comer. Não era qualquer coisa. Ele rejeitou, porque o amor dele a Deus, a fidelidade dele a Deus, era maior do que tudo aquilo que o rei poderia oferecer. E assim tem que ser em nossas vidas. Seja fiel a Deus. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Abra o seu coração para o Senhor nesse momento.